Pessoal, bom dia a todos. Vou pedir um pouquinho do silêncio aí para a gente iniciar a roda de debates. A Arena Pecuária é uma iniciativa do Universo Pecuária e do Instituto Desenvolve Pecuária. Tivemos uma belíssima roda de debate inaugural na manhã de ontem, pautando o mercado da carne, rastreabilidade, Fundocarne. E hoje, a nossa segunda roda de debates traz um tema tão importante quanto para que a gente possa atender os mercados que a nossa pecuária cada vez mais vai demandar, que é a integração lavoura-pecuária, sobretudo pautando o quanto a pecuária consegue potencializar o próprio sistema agrícola, desde que tenhamos sistemas integrados bem planejados e bem conduzidos. Eu quero agora convidar os nossos debatedores convidados para que vão ser chegando aqui para frente, o Eduardo de Souza, da Capororoca, o Luiz Antônio Simões Lopes, o Tonton, da Estância da Graça. Quero convidar o Danilo Santana, da Embrapa Pecuária Sul. Quero convidar também o Gustavo Lara, juntamente com o Tonton, para mostrar a parceria de integração lavoura-pecuária na Estância da Graça. E quero chamar aqui o Paulo Fernando Ferreira, nosso popular Pingo, para representar a La Hacienda. La Hacienda, que é o nosso parceiro carne hoje aqui também na Arena Pecuária. Como vocês sabem, que é o praxe, a gente faz essa roda de debates de agora até meio-dia, meio-dia e 15, e já ao final da roda de debates começa a correr uma carne, hoje a cargo do La Hacienda. Importante também falar para vocês que a Arena Pecuária, além do Universo Pecuária e do Instituto Desenvolve Pecuária, está sendo viabilizada pelos parceiros a Cameira, a DSM Tortuga, a Radar Certificações, a CIA Brasil, a Vital Force e os nossos parceiros aí da carne, Minerva Foods, Santa Fé e La Hacienda. E também o nosso co-realizador Sebrae RS. Com vocês, então, a mediação deste painel será a cargo da colega Ana Paula Zazic. E eu quero, antes que a gente inicie a roda de debates, chamar aqui o João Gaspar, representando o Instituto Desenvolve Pecuária, para que a gente faça as boas-vindas de vocês e alguns agradecimentos especiais. Espero que tenhamos uma boa manhã de trabalho. Bom dia, obrigado, Davi. Primeiramente, agradecer a todos para mais essa nossa segunda roda de debates hoje. Eu só queria fazer um registro, Davi, um agradecimento muito especial aqui. Dentro do Instituto do Desenvolve Pecuária nasceu durante a pandemia e iniciou com 60, 70 associados, hoje somos quase 350. Mas ao ter nascido na época da virtualidade, que as nossas reuniões eram apenas virtuais, muitos não se conhecem ou não se conheciam. E aí nós instituímos de fazer uma convenção, nós chamamos de convenção anual, para que as pessoas pudessem se conhecer e confraternizar entre os associados. E numa dessas visitas, 2 anos atrás, coordenada pelo Ivan Faria, que está aqui em Pelotas, nós fomos recebidos pelo Tonton e pelo Gustavo, lá na Estância da Graça. E nessa visita, de tudo bacana que a gente viu lá, Pingo, de tudo bacana que a gente viu lá, nós saímos com uma sensação de que aquilo era efetiva parceria lavoura-pecuária. E a gente que eu sou da fronteira oeste, Danilo, a gente vê tanto uso de áreas com interesses diversos do mesmo negócio, mas com interesses diversos, que o Tonton não gosta muito de falar, mas eu me atrevi a convidá-lo e fiz esse pedido, porque eu acho que essa experiência dele e do Gustavo, assessorado também pelo Pingo lá, é realmente digna de registro. A forma como eles entendem que os dois negócios, eu acho que é um exemplo para nós do que a gente vai tratar hoje aqui. Então, por isso, quero fazer um agradecimento muito especial por ele ter atendido esse nosso convite. Obrigado. Obrigado, Gaspar.
Vamos ao início, então. A Ana vai conduzir o painel. Importante deixar o registro também, presença do presidente Francisco Abascal, Sindicato Rural de Lavras, que é quem capitania toda a iniciativa do Universo Pecuária, Futuro, Negócios e Sustentabilidade. E aqui estamos, este ano, nos propondo ações itinerantes do Universo Pecuária, né, pela gentileza de Lavras do Sul, estarmos a campo por aí em outros eventos. E isso é sempre valioso para nós. E também trazendo para a pauta aqui, mostrando que a gente tem falado há algum tempo já, reunindo gente, tentando trazer as formas de praticar a pecuária num outro patamar, de uma forma verticalizada e sustentável, intensificada. Temos pessoas aqui da ciência à prática para trazer muito conteúdo sobre isso. A gente tem visto, acompanhado o trabalho de vocês, e é muito importante este recado frutificar, ir adiante, né? Ganhar o vento cada vez mais. A gente tem extrema convicção, né, Danilo, que a pecuária pode e precisa um espaço de maior protagonismo dentro da própria economia gaúcha. E isso aqui são sementes que a gente está lançando, porque dentro de um esforço multi-institucional, multi-empresarial, reunindo toda a cadeia, nós estaremos conversando com o setor financeiro, estaremos conversando com o setor de governos, estaremos conversando com toda a iniciativa privada, já estamos fazendo isso, para que a pecuária de corte, de fato, deixe para trás, né, carregue só a história e o legado, e que isso venha para agregar valor na carne, no produto final, com a história que a gente tem, que é bonita demais para contar, mas que a gente deixe para trás os nossos equívocos também. E o Rio Grande do Sul, que nos últimos 10 anos perdeu 20% do seu rebanho de corte, é um estado que tem vocação territorial, geográfica, total para isso, tem know-how, tem o saber fazer, que a gente possa entregar isso. E dentro do componente agrícola, é a minha última participação aqui, da integração lavoura-pecuária, que é o tema de hoje, mais ainda cabe a pecuária estar tendo um papel de percepção mais relevante dentro do próprio arranjo produtivo dos sistemas integrados, com as pastagens de inverno sendo mais bem trabalhadas e a antecipação de adubações, com as pastagens de verão entrando no sistema e rodando. Em resumo, a gente tem brincado aí com os amigos, falando ontem, assim, que até com os guris da porteira dentro, brinquei ontem lá. Nessa história do ping-pong, a pecuária tem que parar de ser a bolinha. Ela tem que ser o ping ou o pong em alguns momentos aí dentro dos nossos arranjos. Eu acho que temos vários cases para serem falados aqui. Contigo, Ana. Bom, então, muito bom dia. Ótimo ver essa casa cheia. E isso traz muito sobre a relevância desta temática, que é a integração lavoura-pecuária, né? Que vai muito além de um modelo de sistema de produção, né? E sim um modelo de negócio que se torna cada vez mais relevante frente a tudo isso, né? Todo esse contexto que a gente tem vivido, principalmente aqui dentro do Rio Grande do Sul. Eu acho que hoje teremos uma manhã muito rica, né? Um finalzinho de manhã aí, com muita contribuição, né? E vários pontos que a gente tem que conversar. A gente tem que parar de ter medo, muitas vezes, né, do desconhecido. Ele é um sistema de produção extremamente desafiador, a gente sabe, né? São várias culturas, vários negócios interagindo dentro de uma mesma área, né? E muitas vezes tendo que ocupar esses espaços e cada vez mais de forma mais inteligente, né? Como fazer essa ocupação espaço-temporal dentro das propriedades, como a gente customizar cada vez mais os insumos que nós temos, né? Para que tudo isso realmente se torne um modelo sustentável em todas as suas ambiências, né? Porque a gente sabe, muitos de vocês trabalham, escutam, né, sobre o quão é importante quando a gente entra com o elemento animal dentro do sistema, o quanto ele pode vir a contribuir, né? Mas o quanto isso também se torna um modelo de negócio que nos auxilia muito, principalmente nesses momentos desafiadores de crise.
Então, para a gente iniciar esse bate-papo, né, eu convido o Danilo para a gente trazer, Danilo, muito assim, como que a ciência vê esse sistema produtivo hoje, como ele vê esse sistema, a evolução, né? A integração, a gente fala há muitos anos, há muitas décadas, sobre esse sistema de produção, mas eu acredito assim, a gente vem evoluindo absurdamente, né, em vários aspectos, tecnologias, enfim. Queria que tu trouxesse, então, nesse primeiro momento, um pouco sobre como a ciência vem se posicionando e o que vem construindo para esse futuro bonito aí da integração. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, agradecer, né, a toda a organização do evento para a gente poder ter esse painel, esse espaço aqui para discutir esses temas. Em especial, esse tema da integração. E eu acho, assim, só trazendo um pouco do contexto histórico, eu acho que a gente não podia estar num local melhor para falar desse tema por diferentes razões. Primeiro, porque isso aqui originalmente é uma feira de arroz, da Federarroz, e que tem o arroz e a região arrozeira que sai daqui, todo esse bioma pampa, sai 70% da produção de arroz do país, um arroz de alta qualidade, e que nessa mesma região nós temos mais de 90% da produção pecuária gaúcha, de corte, né? Quer dizer, e essas duas atividades talvez sejam um dos exemplos mais antigos do mundo de um sistema de integração lavoura-pecuária. Mesmo que no início, há décadas atrás, talvez muito mais de um século, talvez, a lavoura de arroz tem um pouco menos que isso, mas mesmo que com sistemas mais rudimentares de interação, já se tinha, de certa forma, o arroz e a pecuária na base desse sistema, e muitos conhecem a frase antiga, né, que o arrozeiro que sobreviveu às diferentes crises era o arrozeiro que também era pecuarista, né? Isso é uma coisa antiga. Bom, de lá para cá a ciência foi evoluindo, foram as universidades, a Embrapa, outros institutos de pesquisa, focando nesse tema. O Brasil hoje é uma referência mundial em pesquisa nesses sistemas integrados. Nós falamos hoje de agropecuária, pecuária ou agricultura regenerativa, nada mais é do que trazer e organizar intencionalmente todos esses conceitos que a gente esquece, que na verdade isso que a gente está fazendo e hoje a gente vai discutir, na essência é a tal da agropecuária regenerativa, né? Mas a gente não pode esquecer dessa construção de décadas desse conhecimento. Nós todos, técnicos da área das ciências agrárias, muitas vezes já fomos, inclusive, formados, inclusive com a visão de que a gente só faz uma pecuária forte, bem estruturada, de ponta, tendo uma agricultura impulsionando isso, né? Quer dizer, é tradicional a gente só fazer as pastagens após as lavouras, né? O conhecimento evoluiu e a gente vê que hoje, né, a afirmação contrária também é verdadeira. A gente só consegue boas lavouras atrás de uma boa pecuária, mas uma pecuária do bicho que pasta. Quer dizer, animais também participando das mesmas áreas que essa agricultura. O que não quer dizer que a gente não use outras tecnologias, como uma suplementação, eventualmente confinamento, enfim. Mas essa interação, na verdade, ela tem benefícios mútuos. Ela, na verdade, é uma via de mão dupla. Mas essa integração que a gente está falando e que a ciência vem evoluindo e conversando hoje, ela não é simplesmente diversificar e colocar mais uma outra atividade a circular nessas mesmas áreas. A questão toda é como a gente faz isso acontecer. E é preciso, em primeiro lugar, a gente buscar mudar um modelo mental de olhar atividade por atividade e passar a olhar o sistema como um todo e como é que essas atividades interagem de uma para outra. Como é que a gente passa do arroz para a pecuária, para a soja, volta para a pecuária, bota um milho, quer dizer, como é que essas coisas acontecem no chão da fábrica? E isso faz toda a diferença. Mas a pesquisa tem mostrado, na verdade, que a participação da pecuária nesse sistema, ela tem hoje um papel fundamental. Não porque hoje nós temos as outras atividades com problemas de mercado, vamos dizer assim, e a pecuária tem hoje uma situação melhor do ponto de vista de mercado, mas independente dos mercados, as interações na produção, na eficiência do uso dos recursos produtivos que cada um tem na propriedade
nas suas propriedades, quando a gente coloca o animal de fato a participar intencionalmente, de forma planejada, intencional, à luz do que se sabe hoje, a realidade muda drasticamente comparado mesmo a sistemas agrícolas diversificados, mas somente agrícolas. O animal, ele modifica radicalmente todo o processo, especialmente nos processos de solo. A gente não vem batalhando para construir fertilidade do solo, para melhorar os solos para a agricultura, né? Quer dizer, tem todo um trabalho em cima disso. A forma mais fácil e mais eficiente de fazer isso é usando esse bicho que pasta para potencializar todos esses eventos. E isso hoje nós temos inúmeros, vamos dizer assim, trabalhos de pesquisa, graças a Deus muitos aqui no Brasil, especialmente no sul também do Brasil. Eu diria que o Brasil todo está descobrindo isso, está se avançando muito também nas outras regiões, mas aqui nós temos talvez um dos melhores lugares do mundo, não vou dizer o melhor, mas isso a gente diz só assim numa conversa, mas realmente nós estamos num dos melhores lugares para justamente aproveitar essa diversidade toda de culturas que nós podemos ter, de diferentes cadeias forrageiras de inverno, de verão. É só a gente sair a viajar pelo mundo afora, a gente começa a ver o tamanho do nosso potencial e às vezes a gente só foca que parou de chover 1 ou 2 meses, enquanto tem outros lugares do mundo que não chove 2, 3, 6 meses. O próprio Brasil Central, que a gente tanto fala, não chove 6 meses lá, minha gente. E aqui a gente pode fazer fotossíntese 365 dias do ano, com diferentes plantas e botar o animal para completar essa diversidade toda. É nesse bolo, Ana, que a pesquisa vem avançando. A gente só tem quanto mais se pesquisa, mais a gente vê o tamanho desse benefício. Quantos de vocês já não fizeram pastagens bem manejadas, mesmo não sendo pastagens de alta produtividade, mas boas pastagens, e depois voltando com a lavoura e produzindo mais arroz, mais soja, mais milho, e muitas vezes com custos menores. Então isso impacta em toda a estrutura de custo também do sistema de produção. E os limites que a gente tem para isso, nós não estamos nem arranhando ainda, né, desse potencial, mas retorno à afirmação. É preciso um olhar do sistema inteiro, tratar a pecuária, que ainda é a atividade que, na média, está menos tecnificada e sendo menos, vamos dizer assim, trazida como uma lavoura de alta produção, como nós temos na soja e no arroz. Então é preciso esse olhar também para a pecuária, mas não tratar só a pecuária como outro componente isolado. Entender como essas relações se dão. Eu acho que o maior desafio é essa visão desse pensamento, e eu acho que aqui nós temos nesse painel aqui exemplos de pessoas que estão fazendo isso, e mais ainda o exemplo do Tonton e do Lara, que nós vamos buscar aqui explorar, desse grande desafio, porque nós temos ainda 70% da lavoura de arroz ou soja, um número grosseiro, sendo feito na forma de arrendamento, parcerias. E aí o desafio que a gente tem, um dos grandes desafios de como usar os benefícios que a gente já conhece, né, nessa relação de negócio e evoluir para benefício de todos, né? Então, Ana, eu diria assim, só para a gente começar, que é um caminho sem volta. Eu não enxergo, e a opinião minha, mas a pesquisa vem cada vez referendando mais, caminhos de sustentabilidade que não passem, entre outras coisas, por um eixo que envolva sistemas integrados, a pecuária rodando com as lavouras, né? Só para finalizar, ontem nós falamos no estande da Embrapa, e nós estamos com uma representação de uma das grandes empresas produtoras de sementes de forrageiras das tropicais, né, braquiárias e pânicos, que é a Sementes Bonamingo, que é uma das parceiras da Embrapa. Nós temos 2 parcerias com produtores de sementes aqui no sul, com a Sulpasto, uma associação de produtores, e a Unipasto lá em cima, né, que também é uma associação de produtores. E ele trouxe, são números totalmente diferentes dos nossos, mas ele falou um número que 60% de toda, e nós estamos falando de milhares de hectares de produção de semente, né, 60% de toda a produção de semente deles hoje vai para plantas de cobertura, para pastagens, na verdade não pastagens,
plantas de cobertura, algumas pastadas, outras não, para voltar à lavoura. E a gente tem falado em mix de plantas e muita gente está colocando isso e avançando nessa agricultura regenerativa, vamos falar assim, falando em mix, em plantas de cobertura. A gente já faz mix aqui há décadas. Quem não conhece o velho azevém, trevo branco e cornichão que ia atrás do arroz? É isso em essência. E nós precisamos resgatar, estamos resgatando isso e colocando isso no outro patamar e com outras plantas. E por que não, então, usar... Por que a gente vai usar só planta? Tudo bem, alguém não tem a pecuária eventualmente, mas faça parceria e nós vamos discutir isso aqui. Por que vamos usar só planta de cobertura em vez da gente usar essas mesmas plantas e pastar elas e ter renda? E mais ainda, fazer com que tudo que acontece nesse sistema diversificado de plantas agrícolas aconteça e melhore numa escala de tempo e velocidade e intensidade muito superior. Então é isso, minha gente. Nós temos grandes desafios, mas os benefícios são impressionantes. Eu acho que nós não podemos retroceder. A gente tem que avançar nesse sentido. Ótimo, Danilo. Eu queria ressaltar vários pontos que tu trouxe na tua fala e para mim o principal de todos é: nós temos tecnologia à disposição, nós temos facilidade de acesso à tecnologia, porque se a gente pensar em algumas décadas atrás, às vezes as coisas eram mais difíceis. Hoje realmente tu tem acesso a utilizar tecnologia, mas o que a gente ainda vê para que esse sistema evolua mais rápido e realmente caminhe da forma com que entendemos, né, que tem que ser, é a questão da mentalidade. Para mim, esse é o nosso maior desafio quando a gente vai falar de sistemas de integração. É a gente conseguir passar a ter esse olhar do sistema, né? A gente fala muito dentro da empresa do olhar de drone, né, de conseguir chegar como se fosse um drone e olhar e começar a encaixar as peças dentro desse sistema. Porque não é só o sistema produtivo se encaixando e buscando o seu espaço, e sim como a gente fazer isso na operação com as pessoas, que tem que fazerem parte desse sistema. E, logicamente, como tu trouxe, a gente tem esse grande desafio, principalmente aí dentro do Rio Grande do Sul. Metade sul tem essa característica de ter que estabelecer sistemas de verdade, de parceria entre o agricultor e o pecuarista, que normalmente são distintos, né, em que algumas outras regiões a gente não vê. A gente vê a integração lavoura-pecuária evoluindo muito a nível de Brasil Central, mas numa outra formação que é o agricultor trazendo a pecuária para dentro do seu sistema, porque já entendeu que é isso que ele tem que fazer para que o sistema se mantenha, né, perpetue e caminhe com muitos ganhos. E aqui a gente tem esse grande desafio. Então, eu já gostaria de antemão chamar o seu Luiz Antônio, né, mais conhecido carinhosamente como Tonton, né, como ele diz, ninguém vai me conhecer pelo nome, para já trazer um pouco, né, nos contar um pouco deste grande exemplo de como vocês vêm construindo esse sistema, como que esta parceria vem funcionando, né, como que vem vencendo os desafios, principalmente do dia a dia, né, para montar esse sistema de uma forma mais fácil, mais tranquila, digamos assim. Bom dia, muito obrigado. João Gaspar, muito obrigado pelas palavras. Eu não sou agrônomo, nem sou veterinário. Eu sou do Rio, como vocês já devem ter percebido. A minha origem carioca, vim para cá na década de 90, oriundo do mercado financeiro. Então, eu não tenho conhecimento do Danilo ou do Pingo, como veterinários e agrônomos, né? Eu acabo sendo muito mais um gestor das coisas, né? E acho que as coisas funcionam. Eu, particularmente, sempre acreditei muito nas parcerias, qualquer tipo de parceria. É estranho, né? Mas a gente
o brasileiro tem uma dificuldade muito grande de trabalhar em conjunto, né? Você tem um apartamentozinho, um prédiozinho com 5 moradores e você quer pintar a portaria que é comum a todos e você não acha consenso, entendeu? É uma coisa incrível, né? E eu acho que isso aí é uma coisa assim que é muito errada, é uma coisa muito cultural, como você falou, né? E isso é um paradigma que a gente tem que quebrar isso aí, né? A gente trabalha nesse sistema de lavoura pecuária, de integração. Eu faz 36 anos agora, em abril, que eu estou cuidando da propriedade aqui em Pelotas. Eu sou sócio proprietário, né? Meus irmãos moram no Rio, muito pouco vêm aqui. Eu gosto de pecuária, eu não gosto de agricultura, nem entendo nada de agricultura. Todo o mérito da nossa agricultura lá de casa, que eu tenho certeza que ela funciona muito bem, e vocês sabem disso até melhor do que eu, quem conhece lá, 100% do mérito do Gustavo, 100%, né? Sem dúvida. Gustavo eu conheci, ele devia ter uns 15 anos, talvez, quando eu conheci o Gustavo, sou amigo do pai dele, né? E ele era um garoto jovem, acelerado para burro, sempre foi, e com muito potencial. Aí passaram-se uns anos, ele cresceu e viemos a trabalhar junto, hoje já fazem 20. Sério? 20 anos. E eu me lembro do primeiro dia que ele sentou na minha frente no escritório. Há 20 anos que trabalhamos juntos. E eu tenho essa mentalidade, essa ideia de que a parceria é importante. Eu vou falar um pouquinho de números assim, nossos, meus, quer dizer, da pecuária, né? Eu tive que fazer uma continha ontem, rápida, para poder dar esse dado aqui, que eu não sabia de cabeça. 94% de todos os terneiros comprados no ano de 2025, safra 2000, nascidos em 24, comprados em 25, começaram a ser abatidos agora em janeiro, com 14, 16 meses, né? 94% desses terneiros foram comprados de parceiro. Não tem nada a ver com integração lavoura-pecuária? Tem, porque faz parte de um pacote, né? Eu tenho uma parceria com esses fornecedores, me fornecem um gado excepcional, que eles têm essa expertise que eu não tenho. O meu negócio é recria e terminação, então eu busco neles a genética deles. E nós temos esses parceiros, cara, o nosso nível de relacionamento com eles é assim, ao ponto que eles me ligam, olha, eu preciso tirar 100 terneiros. Não importa se eu tenho espaço para abraçar eles naquele momento, não interessa. Eu preciso tirar 100 porque deu uma seca aqui, tá bom, manda para cá. Eu não peso, eu não vou lá nem olhar o gado. Eu não olho e nem peso, eles pesam o gado e mandam. E assim, nesse universo de quase que 3 mil animais comprados por ano, né? 2.700 ou 1.800 animais comprados por ano. 94% deles são comprados desse formato. A gente paga um plus de preço, a gente mede, né? A gente mede com um chip eletrônico, a gente tem bastante controle disso aí. Então, eles são parceiros. E 97% da nossa venda de gado gordo foi para um único parceiro, que é o coqueiro. A gente vende para o coqueiro. Esse ano de 2025, 97%, a não ser umas vacas de invernar que eu comprei, vacas com criopé, engordamos ela, um gado de má qualidade, que aí distribuímos para outros parceiros, outros compradores. Mas 97% de todo o gado abatido foi no coqueiro. É uma forma de ILP, né? Só que somente com P, mas nós compramos dos fornecedores, que são parceiros nossos, fazemos o trabalho de recria e terminação e vendemos esse mesmo gado para um outro parceiro, que é o nosso comprador, né? Quanto a essa relação de pecuarista e agricultor, sério, pode parecer pretensioso da minha parte falar isso, mas não é verdade. A gente tem que dar um choque de realidade. Parece assim que isso é um assunto velho, que nós não deveríamos estar hoje ainda termos esse tipo de problema nas propriedades, né? Onde o agricultor está sempre num cabo de guerra, se ele não é o proprietário, né? Se ele é o proprietário e ele planta e o gado é dele, bom, aí tudo bem, aí eles que briguem, ele briga com ele mesmo, né? Mas quando tem um parceiro que planta lá, e sempre tem um cabo de guerra,
Desde do arame quebrado, a porteira quebrada, a estrada que está ruim, aquilo vai num acumulado, ele acha que o cara não está cuidando bem da lavoura, ele quer entregar a área o mais tarde possível para o cara plantar, aí complica a vida do parceiro agricultor. Então, parece que são pessoas que estão trabalhando na mesma área há anos e não conseguem enxergar que não tem como evoluir se você puxar para cada lado, não tem como andar para frente desse jeito, né? Que tem que todo mundo trabalhar junto, é tão simples, né? E eu acho muito simples, né? E, cara, aí me surge o Gustavo, surpreendentemente há 20 anos atrás, que eu achava que fosse menos, portanto, estou mais velho do que eu acho que estou, e o Gustavo tem exatamente essa cabeça, né? Ele pensa exatamente assim, ele vê a propriedade como um todo, ele enxerga a pecuária como um complemento para a agricultura. Como ele é muito meu amigo, gosta muito de mim, ele também sempre trabalhou pensando muito na agricultura, né? Ele sempre que vai fazer qualquer coisa para mim, máquina, serviço de máquina, ele está sempre pensando uma forma de que aquela pastagem dê certo. Eu abato um gado, ele quer saber que rendimento deu, que classificação de gordura deu, se a pastagem está boa, se vamos botar ureia. Nessa pressão dele, vai chover sábado, temos que botar ureia, mas hoje é quinta-feira, são 300 hectares. Não, mas vamos trabalhar 24 horas, então. Você bota as tuas máquinas, eu boto as minhas, e vamos dar-lhe um pau, porque essa chuva de sábado é fundamental, né? Então, todo mundo se ajuda. Trabalhamos nós lá, o Virgílio hoje, que não está aqui, eu acho, mas o Virgílio é o cara que toca toda a pecuária, né? E pensando sempre no mesmo sentido. E eu dei a sorte de ter essa dupla do meu lado, que eles têm muita pressão no turbo, se dão muito bem, e eu fico administrando as loucuras dos dois, de vez em quando tem que puxar um pouco na rédea, porque o nível de pressão é demais, né? Mas funciona muito bem a nossa parceria, porque existe uma relação muito grande de confiança e respeito. E isso aí é fundamental, né? Se eu tenho um parceiro frigorífico e eu estou desconfiado que eu vendo para o frigorífico, mas eu acho que esse cara está me roubando no rendimento, ou não sei o que, cara, então você não vende para ele. Não é possível. Também você não pode querer ter um bom preço de um frigorífico se você é um vendedor eventual. As pessoas têm que parar um pouco de olhar só para si e olhar para o negócio do outro, né? O frigorífico, ele quando compra um lote de gado, claro, ele está vendendo essa carne lá na frente, né? Ele tem que ter uma regularidade. Ele quer uma padronização também, né? Você não pode vender uma vaca holandesa, 10 vacas holandesas enfiadas no meio de um lote de gado Angus. Não é possível, a não ser que você acorde isso antes, né? Bom, eu vou te mandar 10 vacas daqui do tambo aqui de casa, aí você faz linguiça com isso, sei lá o que você vai fazer com isso, mas não pode ser rotineiro isso, né? Tem que pensar no outro lado. Quando você começa a pensar no outro, além da gente mesmo, você começa a pensar que isso aí é o fundamental, porque eu tenho que tentar fazer com que esse cara evolua dentro do negócio dele, que no caso é carne, né? Para que ele possa pagar melhor para mim. Eu tenho que produzir o que ele quer. Não adianta eu brigar contra o mercado. Se eu quero vender carne e ser mais bem remunerado por isso, eu tenho que produzir um animal exatamente como o mercado quer. O mercado daquele frigorífico, pelo menos, né? Aquele cara precisa de carne assim e precisa dela com regularidade. Então, essa fidelidade é fundamental também. Porque ele está contando com uma carga de boi de 100 boi por semana, por exemplo, né? Eu tenho que fornecer para ele. Não vai chegar um camarada lá e me pagar 50 centavos a mais e eu vou vender para outro, né? Isso aí não é justo, não é correto. Eu quebro as pernas dele, né? Então, esse tipo de pensamento, dessa mentalidade, como você falou, eu acho fundamental. A gente tem que pensar sempre em trabalhar junto. E em prol do desenvolvimento do outro, né? Porque, cara, a gente não consegue viver sozinho, cara. O cara tem que comprar meu boi, né? Eu preciso vender meu boi, o cara tem que vender a carne dele. É simples assim, né? E dentro da propriedade, a gente tem essa mesma relação. Assim, eu e o Virgílio sempre buscamos entregar as áreas. O Gustavo é o camarada que manda, né? As áreas nossas de soja são 100% plantadas de azevém, com maracha. Algumas áreas que são só soja também são plantadas de azevém.
depois, né, nas outras vai entrar arroz, né? E agora, Gustavo, começamos a fazer um troço que eu acho que vai viralizar, vai ser 100%, vai ser isso aí também. Já estamos, esse ano passado, com 400 hectares, não é isso? Começamos com 100 ou 200, sei lá, não foi? O ano passado já foi mais. E agora 100, padrão Gustavo, 100, 400 e agora 800. Vai ser 26 agora. Que é plantar pastagem de inverno em cima de resteva de arroz. Que vai ser soja depois. Então, para isso, aí volta a parceria de novo, né? Nós temos um parceiro que nos entra lá com 400 novilhas, que ele sabe que elas vão ser judiadas lá em casa, porque elas vão ser usadas como rolo vaca para pisotear aquela palha, comer o possível que for daquela palha. Portanto, elas não vão ganhar nada, poderão até perder. Ele tem um benefício deles também, porque acaba que ele tira 400 cabeças do gado do campo dele, ele pode deixar as pastagens vir, ou seja, essa roda toda funciona assim, né? Aí ele bota esse gado na resteva de arroz, pisoteia ela, o Gustavo depois está com rolo faca, e, enfim, grade, etc, etc, e plantamos azevém de avião. Esse azevém, depois que te entrega as áreas ao comando dele, sempre o comando é do Gustavo. Olha, dia tal, eu preciso que você me entregue 300 hectares do poteiro tal e tal e tal. E assim é feito, né? Às vezes por um motivo climático, ou seja o que for. Não vai ser agora, vamos dar mais 10 dias, 15 dias. Claro que quanto mais a minha recria estiver pastando no azevém, eu estou botando quilos mais baratos, né? Isso é uma coisa clara, né? Estou botando mais peso, mais quilos, e esse gado está entrando em melhor estado no confinamento, para terminação, né? Então, para nós é muito importante uma semana a mais, 10 dias a mais de pastejo. E essas áreas de arroz, elas são usadas, justamente serão usadas em torno de 45 dias, é o que nós temos conseguido, né, Gustavo? Porque, claro, a soja planta mais tarde, né? Então, quando a gente entrega essas áreas emarachadas, 100% delas, uma parte do gado já está no confinamento, e o resto que estava na recria dessas pastagens entram na resteva de arroz, que vai ser soja. Aí a gente ganha mais 45 dias de pastejo em cima disso aí. As adubações são divididas, uma parte se aduba o sistema, né? Uma parte da lavoura é colocada na pastagem. E o nosso esquema de parceria lá, eu sou sócio, a estância é sócio da lavoura. Ele não é um arrendatário, né? O Gustavo ele é sócio, tanto no arroz quanto na soja. A única coisa que não é no milho. No milho a gente também era, mas hoje em dia o Gustavo só faz toda a prestação de serviço de colheita, plantio, enfim, né? E parte de planta é com ele. E ele desempenha muito bem, a verdade é essa, né? Enfim, então funciona dessa forma, assim, é uma coisa bem, bem simples, porque existe confiança entre nós dois, né? Isso é fundamental. Ele sabe que a hora que ele disser, cara, tira o gado, eu vou tirar. Eu não vou, não, mas peraí, Gustavo, eu estou meio apertado. Não estou apertado. É amanhã, nem que eu bote na estrada, mas eu vou tirar, né? Tem que ser assim, né? Eu tenho que pensar nele, né? Que no fundo estou pensando em mim, porque eu sou sócio da lavoura, né? Então eu quero que ele tenha sucesso também, lógico, na lavoura, né? É mais ou menos isso aí. É muito simples de fazer. A gente te complica. A vida é simples, a gente te complica, né? Alô. Muito bom, Tonton, te escutar, né? E eu já conheço lá também e trouxe, eu acho que um depoimento importante de como tudo isso acontece e traz um ponto que eu gostaria de ressaltar antes de chamar o Gustavo, que é muito... Eu acho que uma das coisas que nós temos que ter toda vez que pensamos em construir sistemas de integração é clareza de objetivos. Eu acho que isso ficou fortemente evidenciado, né, em todo o seu relato, que é a clareza. Eu sei o que eu quero. Eu entendo que eu vou adaptando isso, porque nenhum ano é igual ao outro, né, nenhuma estação é igual à outra. A gente tem várias oscilações, mas eu tenho clareza do que eu quero, né? E isso é fundamental para um sistema de integração caminhar bem. E eu acho que isso, às vezes, falta muito. Saber aonde cada um tem que chegar, até onde eu posso ir, que eu não vai invadir o limite do outro, que eu vá comprometer o objetivo do outro,
né? E isso cria essa relação de confiança, né? E é um pilar muito importante quando a gente pensa em trabalhar em sistemas integrados de forma geral, né? A gente aqui está falando muito, enfatizando em contexto da lavoura de grãos com a pecuária de corte, mas existem inúmeros arranjos, né, a serem feitos dentro desses sistemas integrados. E já aproveitando, gostaria, Gustavo, de tu trazer para a gente assim, então, esta visão da lavoura. Como que tu vê hoje o sistema pecuário, se ele realmente contribui, como que tu vê ele se encaixando, né? O que ele vem trazendo, né, de benefícios ou de auxílio nesta grande parceria que vocês vêm construindo? Bom dia a todos. Quero agradecer o seu Gaspar aí pelo convite. Muito obrigado. O senhor não sabe a grandeza desse dia para mim, que é a satisfação que eu tenho de estar aqui, toda essa plateia. Na verdade, eu preciso agradecer pelas relações e por todas as amizades que estão aqui nos vendo. Com certeza que o fruto do nosso dia a dia, do nosso trabalho lá na Estância da Graça, vem de pelo menos a metade desse público que está aqui, que são grandes amigos nossos, que a gente vai visitá-los e eles também vão na nossa casa. E essa crítica que a gente faz indo uns aos outros visitar é o que faz com que a gente tenha essas ideias de chegar lá e nada mais do que pôr em prática o que a gente enxerga na casa de uns. E aqui são vários, assim. Antes de falar um pouco da integração, eu vou ter que falar um pouco de como é que eu enxergo a vida nas questões das relações, né? Que talvez seja aí um pouco do sucesso, entre aspas, entre o meu negócio e o do Tonton lá. Com certeza que esse trabalho assim é fruto de coisas que a gente enxerga, né, de como é que a gente vê a vida, né? As relações são muito importantes para a gente ter integração, né? Porque integração são sobre culturas e relações são sobre pessoas. Então eu nunca vou conseguir integralizar um sistema se eu não tenho um bom relacionamento com as pessoas. Então primeiro eu preciso enxergar isso para então pôr em prática no meu negócio. Bueno. E eu plenamente entendo lá qual é a minha participação lá na Estância da Graça, né? O Luiz Antônio, a família dele são os proprietários, né? E eu simplesmente sou um camarada que tive uma oportunidade de trabalhar com o Tonton. E sou grato a isso, ele sabe bem dessa minha gratidão por ele, por tudo que ele fez por mim, principalmente pela oportunidade, que ele não fez muito, simplesmente ele me deixou errar. E eu, para estar lá, para poder dividir resultado com ele positivo e a gente poder estar aqui contando essa nossa história, eu preciso dizer para vocês que há 20 anos a gente divide lucro no nosso negócio. Claro que dividimos frustrações, mas sempre dividimos resultado positivo. E isso eu acho que é o que faz com que a nossa parceria se mantenha viva, né? Que é dividir resultado, né? E, na verdade, fica muito simples, que vocês veem a oportunidade que eu tenho lá. Eu simplesmente sou um camarada que entro com a minha gestão, tenho o parque de máquinas, a mão de obra e metade dos insumos é a parte que toca no negócio. O Luiz Antônio entra com a terra, com a água e com outros 50% dos insumos. Óbvio que a gente tem que tentar maximizar o lucro por hectare, né? Mas quem é que manda nesse negócio? Se nós estamos trabalhando em cima de uma propriedade de 4.800 hectares, todo mundo sabe o quanto vale o hectare hoje aqui, né? Então, na verdade, nós estamos falando em gerir uma coisa muito perto de 400 milhões de reais. E isso aí é onde eu enxergo a oportunidade que o Tonton me dá de estar lá no dia a dia pensando com ele. Nessa propriedade, na Estância da Graça, fazem mais de 100 anos que é plantado arroz. Há 20 anos, quando a gente começou a nossa parceria lá, o Tonton tinha 3, 4 produtores lá dentro, né? Hoje se minimizou somente a nossa parceria lá dentro. Mas como de costume na lavoura de arroz aí para vários, né, era aquele sistema assim, tu passava uma barra química, eu de um lado, o cara 6 metros do outro lado e a gente não se via tamanho vermelho e preto, né? Então, na verdade, nós até fizemos esse ano lá, já foi feito mais de um ano com os aguadores. Todo mundo ganha um salário mínimo se a gente não enxergar nem um pé de vermelho e preto nessa lavoura de 1.150 hectares. Essa mesma lavoura que eu estou dizendo para vocês que há 20 anos ela era infestada de vermelho e preto. E o árbitro disso, se eu pago ou não para os aguadores, é a empresa que nos atende ali, o porteiro adentro, nossos amigos, grandes parceiros nossos no dia a dia lá. Então o Munhoz que me diz se eu posso de fato pagar para os caras ou não. E o que eu mais quero é pagar para os caras esse salário. Eu tenho 27 colaboradores comigo lá no dia a dia, né? Esse dinheiro é troco perto do quanto a gente está, o quanto não eu,
eu e o Tonton, a parceria, está zelando pelo patrimônio dessa família. Na verdade, o dinheiro lá na Estância da Graça, ele está no capital, ele está na terra. Com certeza que a gente quer ganhar mais por hectare e mais tanto no arroz como na soja, mas o valor daquilo lá mesmo é o campo, é a terra. É isso que a gente precisa valorizar no nosso dia a dia. Então, na verdade, se a gente tenta entender isso, né, e tenta pôr em prática com esse norte, mas é absurdo que não tem que ser fácil, né? Porque tinha 400 milhões de reais que o cara está me dando a oportunidade de gerir. Eu não posso cuidar daquilo ali como eu cuido de um carro, né? Não é possível, né? Então a minha dedicação tem que ser a máxima. E, consequentemente, como eu tenho uma parceria, eu consigo colher um resultado para mim. Bom, o que eu vou fazer com o meu lucro, se eu vou comprar terra ou o que for, eu não sei. Com certeza, já digo para vocês que eu não vou comprar terra, porque acho que hoje é um ativo muito caro para mim, vou custar muito para ter 1.000 hectares de campo, e me faz muito bem essa oportunidade que eu tenho de estar ali crescendo, prosperando. Então, isso aí, para mim, é o que me norteia, assim. Então, se eu falo isso tudo para vocês, bom, integralizar isso aí no dia a dia, fica fácil, porque, na verdade, a gente explora ali em parceria o arroz e a soja, né? Na verdade, no verão, a gente explora o arroz e a soja. E no inverno. Na verdade, a gente até comenta ali, o Tonton, né? Na verdade, se não tivesse a pecuária, não tinha vida no inverno. A gente não iria ir lá no Campo do Fundo, lá no posto, lá na Cecília. Nós não iríamos lá. O que ia nos levar lá? Nada ia nos levar. Vamos lá para olhar uma restepa, passar um rolo-faca, ou ficar parado eu na caminhonete olhando um cara passar um rolo-faca. Não posso fazer isso, é muito pequeno para mim fazer isso. Então, eu preciso, e aí é onde o Tonton diz da minha pressão, eu e o Virgílio lá no dia a dia, que a gente tem que cobrir toda a fazenda no inverno. Nós precisamos, porque junto com isso, a gente está, inclusive, essa ideia que foi capitaneada por mim, acolhida pelo Tonton, esse azevém e essa aveia, ou esse trevo que a gente usa ali, o trevo persa, para agregar nitrogênio na propriedade, tudo isso é com um benefício da gente ter o solo coberto. E isso faz com que eu esteja aqui contando para vocês que 20 anos atrás nós tínhamos uma lavoura tomada de vermelho e preto e hoje nós temos um solo coberto, mas no mínimo ele está agregando matéria orgânica, ele está criando um sistema de microbiologia ali por baixo, e tudo isso é o que está fazendo com que a gente saísse de uma produtividade X para mais do que o X esse. Então, na verdade, é uma vida que existe lá dentro no inverno, né? Claro que isso tudo tem que obedecer a um calendário, que é o que o Tonton comenta aqui, a gente tem que obedecer o calendário, não adianta eu ter uma pecuária ali performando muito bem na recria e eu plantando uma soja ou um arroz fora de época, né? Aí não tem graça, né? Então, na verdade, a gente precisa ser eficiente logo após a colheita, aí sim que entra todo esse trabalho da gente fazer as coisas rápidos, para então as pastagens se implantarem e a gente usar o máximo daquela área pastoril ali. Porque eu entendo bem o negócio do Tonton. Como ele compra terneiro, ele precisa ser eficiente na recria, onde é mais barato no campo. Então, na verdade, com esse sistema integrado, hoje a lavoura, essa área de ping-pong, quem paga esse azevém é a lavoura, não é a pecuária. Porque a gente entende que o benefício daquele solo estar coberto é o que vai trazer o resultado para o nosso negócio. E aí a gente coloca essa pecuária, que ela está comendo e estercando ali. Então, na verdade, se cria um círculo virtuoso nesse sistema, uma sinergia entre o arroz, a soja e a pecuária, que a gente só consegue colher resultados ali. Ou procura colher. Com certeza que tem as adversidades do clima, a gente planta uma pastagem, ela não nasce, nasceu mal, enfim, todos os problemas que todos vocês têm na casa de vocês, a gente tem talvez até muito mais, porque é muito corrido, é muito integrado, né? Mas o benefício é bom, porque a gente trabalha, a gente prospera, a gente vê as coisas crescer, e com isso a gente divide resultado e fica bem fácil, assim. Não sei, a primeira mensagem que eu queria deixar era essa, assim, de primeiro integrar as relações, assim. Eu acho que isso é talvez o diferencial ali. Gente, eu só queria ressaltar um negócio. Olha a riqueza e a maravilha desse depoimento, né? O que a pesquisa vem fazendo, obviamente, está aí, está posto, está aí para a gente usar, e cada lugar vai ajeitar as coisas. Agora,
não tem contrato, não tem sistema jurídico que vá gerir uma relação se não tiver o que essas duas mentes brilhantes aqui nos falaram. De respeito, de confiança, da integração entre as pessoas. A gente fala de sistemas integrados, mas para fazer um sistema integrado, como o Lara bem falou, tem que ter a integração das pessoas antes, que na base está o respeito, Tonton, e a confiança que está... Não tem papel que resolva isso, né? Então, essa é a base dessa integração lavoura-pecuária para prosperar. E mesmo para quem é o proprietário e o pecuarista e o agricultor, quer dizer, domina todo o processo, esses mesmos conceitos têm que acontecer, né, Eduardo? Porque tu tem a relação com os teus colaboradores, com toda a cadeia, né? E mais ainda, né? Eu acho que o Tonton trouxe muito bem, a preocupação com quem vem depois e com quem está antes da próprio negócio. A preocupação que o Luizinho tem que ir bem no coqueiro para que vocês também desempenhem bem. E mais ainda, né? Olha que legal. Pensa, isso aí já não escuta em qualquer lugar. E tudo que é lugar que a gente fala, que vem sempre a pergunta, mas eu tenho meu parceiro. Então, quer dizer, está aqui, não tem fórmula mágica, modelo de negócio para isso. Se tem 300, mas se não tiver confiança e respeito, e finalizando, né, como tu bem disse, Tonton, e o Lara falou a mesma coisa. Tu quer ter sucesso, mas o teu sucesso está baseado no teu sucesso e no sucesso do Lara. E o sucesso do Lara disse o quê? Primeiro, eu tenho que ter sucesso, o Tonton tem que ter sucesso também. Olhem essa visão, gente. É isso que a gente tem que cultivar e promover. Bueno, aí nós estamos falando de gente, de pessoas, e não de tecnologia em si. Essa tecnologia só vai prosperar se na base tiver isso. Então, meus parabéns a vocês. Ótimo, Danilo, trazer esses pontos, ressaltar esta importância, né? E uma das coisas que fica muito claro é, além da clareza de objetivos, como eu já trouxe, a questão de medir resultados. Isso eu acho é um fator determinante e importante, né? Principalmente quando a gente vai agregando esses elementos dentro de um sistema, né? O quanto é importante a gente estar medindo esse resultado, buscando resultados, olhando o resultado todo dia e aproveitando isso. Queria chamar o Eduardo, né, para trazer um pouco da Capororoca em relação a isso, de que como que vem alcançando grandes resultados, né, já historicamente dentro da agricultura, né, uma agricultura trabalhada de forma intensiva, com bastante tecnologia, né, e vem colhendo inclusive prêmios, né, de alta produtividade, o SESB, como recebeu na soja, e que também vem olhando, né, quando trouxe a pecuária, né, para dentro desse sistema, olhando como um negócio, né, Eduardo, como conversávamos anteriormente, também olhando como a verdadeira lavoura de carne, né, que é uma coisa que a gente fala muito, que é isso aí, é a mentalidade de olhar a pecuária também como lavoura, né, que ela vai ter que ter investimento e que eu vou medir o resultado dela. Ela não passa apenas a ser um elemento para colher um pasto disponível em um determinado momento, né? Mas sim como realmente parte do negócio, né? E aí eu queria que tu contasse um pouco de como tu vem regulando todas essas colheitadeiras, né? As mecânicas, né? E as de 4 patas, porque elas também são colheitadeiras, né? E que são importantes. Como contar um pouquinho de como isso vem sendo trabalhado dentro lá da estância. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês no meio de um monte de uma audiência ilustre que nem essa.
E primeiramente, acho que o primeiro agradecimento que eu tenho que fazer é que hoje o que eu faço e o bom resultado que eu tenho conseguido colher é muito graças às pessoas que estão aqui, que nem o Lara falou, que na verdade eu acho que a gente é um quebra-cabeça das pessoas que a gente mais convive, mais aprende, e tudo que eu faço eu tenho certeza que eu não inventei nada. E na verdade foi sempre aprendendo ali com grandes exemplos que estão aqui. Aqui tem 3 exemplos aqui de pessoas que são referência para mim e que me ajudaram a construir um pouco do nosso sistema hoje, que eu acho que vem tendo um resultado interessante. Queria agradecer muito pelo convite de estar aqui e de trocar essa ideia. Primeiramente, assim, só para falar um pouquinho da Capororoca, trazer um contexto, né? A propriedade é uma fazenda familiar, ela sempre teve na nossa família por muitas gerações. E mais recentemente aí com meu pai era um pecuarista nato, tinha excelentes índices produtivos, sempre foi pecuarista, nunca foi lavoureiro em si. E ele é um cara muito afeito pela pecuária e teve índices excelentes lá para a época dele, que ele era mais atuante nos anos 70, 80, era realmente um negócio de ponta, mesmo nos indicadores de hoje, assim, nos parâmetros de hoje. E a gente tinha as lavouras sempre em parceria, com excelentes parcerias que a gente sempre teve, né, e que, como o Tom bem pontuou, são extremamente importantes para dentro do negócio. Mas a partir de um momento ali, por questões de saúde, meu pai acabou se afastando da fazenda e da gestão em si. E eu acredito que talvez isso seja a história de muitos, né, mas a propriedade acabou caindo numa obsolescência produtiva, assim, né. E por toda a minha infância ali, por eu ser muito novo ainda, eu vi a propriedade decaindo muito, assim, com uma infestação de anônia absurda, com um índice produtivo cada vez mais baixo, uma prenhez baixíssima, assim, muito aquém do que a gente poderia, e com um patrimônio muito grande em jogo, né, que não poderia estar daquela forma. E então, assim, por essa história, assim, eu resolvi fazer agronomia, resolvi cursar, resolvi assumir a fazenda sempre foi meu objetivo desde criança, basicamente, e voltei toda a minha graduação para fazer isso. E em 2017 eu assumi a fazenda, né, e nós ainda trabalhávamos com os sistemas de parceria de lavoura, que eram muito bons, sempre foram muito bons, mas numa área um pouco diminuta, e éramos pecuaristas, né, dentro do negócio. Mas tínhamos uma pecuária muito ruim, né, apesar de ter uma genética interessante ainda, tínhamos índices baixíssimos assim produtivo, era um fazendão de anônimo, que nem eu digo assim, né, e era muito difícil às vezes a gente fazer a gente conseguir convencer nossos parceiros assim a tentar mudar um plano das lavouras para a gente tentar melhorar a fazenda como um todo. Tinha muita resistência, assim, e aí com isso eu comecei dentro do negócio, primeiramente eu comecei a plantar, sempre foi a minha via de chegada no negócio, foi começar a plantar, arrendar a área dentro da fazenda do meu pai para poder plantar também e poder viabilizar esses investimentos e essas mudanças de tirar o anônimo um pouco das nossas áreas ali e melhorar um pouco a nossa qualidade forrageira. E então eu comecei plantando a soja com isso, e depois o sistema veio se desenvolvendo cada vez mais, e a integração lavoura-pecuária foi a coisa que mais impulsionou o nosso negócio, assim, junto com a irrigação, e nos mostrou um potencial absurdo de colheita que a gente, de produtivo que a gente tem dentro da fazenda, né? Então a lavoura viabilizou a gente poder intensificar muito mais a pecuária, e eu sempre tive essa ideia de tentar enxergar os negócios com números, né, e de empreender dentro do negócio. E eu vi no momento assim que a pecuária, como um fator de resiliência, ela é uma das atividades mais estáveis, mais rentáveis e dentro de um negócio, né, acho que desde o início do Rio Grande do Sul, né, então assim ela era primordial para a gente manter ela no sistema e intensificar para a gente conseguir produzir, né. As lavouras foram avançando bastante, né, e acho que isso aconteceu muito aí, né, de 2010 em diante, assim, as áreas de soja cresceram muito e a gente acabou ficando com uma área diminuta no verão, e aí isso acabou gerando essa necessidade, assim, né, quase que
por força da gente intensificar a pecuária no verão e para a gente poder manter, porque no inverno nós já tínhamos bastante pastagem ali com o azevém, né? Temos uma necessidade de comprar uma recria também muito forte no inverno e a gente depois queria reter essa recria durante o verão, né? E para isso nós precisávamos intensificar para poder empilhar mais gado dentro das áreas, né? E isso tem sido um dos grandes motores assim de crescimento da nossa pecuária, tem sido essa intensificação no verão dentro da fazenda. E aí muito acima disso, assim, né? A integração lavoura-pecuária é ótima, né? Mas ontem eu estava vendo aqui aqui num roteiro do IRGA e eu vi um pesquisador que eu não me lembro o nome, eu achei muito legal, né? A fala que ele teve, né? Ele falou sobre muito mais importante do que as atividades em si é o sistema que a gente tem. E cada fazenda tem o seu, não tem receita de bolo pronta, né? Isso aí, sobre o projeto RS 14, né? Sobre as premissas ali de sistema dentro do negócio. E aí ele falou uma frase que eu achei fantástica, assim, né? Por que a gente fala que a natureza é perfeita, né? Porque a natureza ela é complexa. E a natureza sendo complexa, ela precisa de muitos fatores dando errado, contribuindo negativamente para a gente ter prejuízos, né, dentro do sistema. E no momento que a gente começa a sair um pouco da simplificação do nosso sistema produtivo, de ser só lavoura, só arroz e soja, ou enfim, só pecuária, a gente começa a agregar um pouco de complexidade no negócio, a gente começa a ter muito mais resiliência produtiva dentro da nossa fazenda. Então eu vejo que essa visão de sistema é uma questão de sustentabilidade produtiva e financeira. E uma forma da gente se proteger, às vezes, até do mercado, que também nos prejudica bastante. Então, isso aí eu achei uma ideia fenomenal, essa visão de sistema, que ser bem montada, cada fazenda tem que ter a sua, e hoje eu tenho o meu sistema e eu tenho certeza, a única coisa que eu tenho certeza é que ele não é perfeito, né? Que tem coisas sempre para ajustar, mas eu acho que se todo mundo conseguisse enxergar as suas propriedades assim e tentar montar um sistema resiliente, diversificado, né? Não só em culturas, mas em ter irrigação, em ter, enfim, ter irrigação, ter diversas culturas, ter diversos momentos de compra de animais, de plantar lavouras em épocas diferentes. Eu acho que quando a gente começa a pensar nessa diversificação do risco, assim, em dividir os ovos na cesta, a gente consegue ter mais resiliência. Eu acho que é isso que o nosso Estado mais precisa, né? Que vem enfrentando uma crise muito grande. E se a gente ficar só assim, eu acho que o cara que hoje, que infelizmente, não, até por às vezes não conseguir, mas está só plantando soja ou está só plantando arroz, eu vejo que muitas vezes esse produtor, às vezes, é um dos mais prejudicados em toda a cadeia do agro, assim, porque ele só tem uma bala na agulha, né? E se ela não der certo, não tem como ter sucesso, né? Então, de quantos anos no nosso estado, e cada 10 anos, quantas frustrações a gente tem, seja por excesso de chuva, ou seja por falta, né? Ou por qualquer outra coisa de mercado que seja também, como está passando nesse momento o arroz agora. Quantas frustrações a gente tem, né? Então a gente precisa diversificar e montar um sistema que seja resiliente em diversas frentes para poder ter sucesso. Eu acho que é muito disso que eu enxergo dentro do meu negócio e tento sempre estar observando assim até uma matriz de receita, né? Pô, quantos por cento da minha receita vem da pecuária, vem da soja sequeiro, vem da soja irrigada, vem do arroz, vem do milho, né? Então isso principalmente essa visão de sistema, eu acho que é o mais importante para a gente levar em consideração nessa integração lavoura-pecuária. É um grande exemplo de lavouras, sistemas integrados de lavouras, né? Eu acho que tu ressalta muito no teu relato a questão do quanto a gente pode realmente potencializar a pecuária quando a gente começa a entender que ela faz parte do sistema e que ela roda. Porque a gente tem caracteristicamente a maior parte dos sistemas que a gente chama de integração é o bovino entrando no inverno e tendo que sair para onde sobrou, né? Potencializando o máximo a minha pecuária em rentabilidade e ganhos durante um período. Agora, quando ela começa a rodar, que é o exemplo que tu traz no verão, né? Ela também pode entregar muito, né? Então, ela também pode entregar
às vezes o mesmo valor ou até mais por hectare de uma lavoura de grãos e uma grande oportunidade de mercado, né? Que eu acho que é um ponto que tu traz também, uma oportunidade de modelo de negócio, né? Quando a gente fala em resiliência e fala em questões principalmente de financeiras, né? A pecuária ela tem essa facilidade de encaixe. E eu acho que isso é importante quando a gente pensar em sistemas integrados, que é aquilo que o Davi trouxe lá no início, acho que até o Davi não está mais aí, que é não ser a bolinha do ping-pong, né? Que eu joguei aonde eu pude, mas ela também ser, né, o pong. Então, ela entra realmente, quando eu tenho isso planejado, né, pensado, dentro de um plano, eu consigo enxergar esse mosaico de encaixe. E ela também pode entregar no verão. Ela não precisa só ficar retendo no verão, porque muitas vezes a gente só faz uma manutençãozinha, né? E principalmente para quem trabalha com sistemas de ciclo completo, que tem esse grande desafio que é não apertar as fêmeas lá no verão, que normalmente é o que acontece. Entrega o seu produto e depois o que eu faço com essas moças? Né? Então, acho que isso é importante a gente começar a olhar isso, e isso também entrega muito para o mercado, né, Pingo? E aí vamos chamar o doutor Pingo aqui, muito nesse sentido, né, do quanto isso ajuda, e a questão nutricional, porque senão a gente está sempre apagando aquele incêndio no verão. Parece mentira, a nossa matriz forrageira do Rio Grande do Sul inverteu, né? Eu ainda sou do tempo que faltava boia no inverno e agora não falta praticamente mais, né? Falando assim, mas a gente hoje tem a dificuldade do verão. Hoje a gente tem uma realidade de muitas propriedades faltando comida no verão, né? Está se invertendo isso. E o quanto isso custa quando tem que fazer ajuste nutricional, né? E o quanto isso impacta no mercado. Então, eu queria já aproveitar este gancho e te trazer, Pingo, assim, o que hoje, como que o sistema integrado está contribuindo também para o volume de carne que a gente precisa, que é uma coisa que foi muito discutida ontem. Amanhã a gente vai estar conversando bastante aqui sobre a intensificação da pecuária, né? E a gente ainda tem também esse gargalo da entrega. A gente acaba hoje tendo um volume muito grande numa determinada época do ano, e em outras épocas a gente já tem um pouco mais de, às vezes até inclusive de dificuldade de abastecer o nosso mercado da carne, né? Bom dia, prazer estar aqui, e uma oportunidade que eu agradeço a todos vocês, ao João, ao Instituto e ao Júnior, que me botou na frente dele aqui, né? Está aí ele até comigo aí. Sobre todo esse modelo que você está falando, foram várias colocações aí que vocês fizeram que dava vontade em cada uma dar uma pinceladinha, né? Isso me serve falar, e agora eu não me lembro de tanta coisa que me sirva, mas eu te digo assim, nós temos uma marca de carne criada por mim e pelo Júnior fazem 22 anos já, e que é exatamente isso que tu falou. No início, o meu grande susto é, eu vou ter fornecedor para essa carne, porque a gente inventou de fazer uma marca de novilhos precoces, com boa terminação, né? E a princípio era muito complicado de ter isso, e a gente vinha tentando implantar algum sistema que tinha o frigonal, como a Ana Paula Carnes, naquela época, 22, 23 anos atrás, que somente o coqueiro e nós estávamos tentando fazer. Inclusive, eu conheci o pessoal do coqueiro em cima desse tema aí, que nós tínhamos um confinamento com o finado Frederico Costa ali, né? E nós fazíamos esse modelo andar com animais de sobriano que não tinha mais espaço devido à integração agricultura-pecuária na fazenda, por estarem recriando os terneiros melhores. Então, a gente optou por melhor recria de terneiros e terminação com um peso, naquela época não era um peso tão alto, né? Mas é o que aonde a gente conseguia chegar, né? Nesse inteirinho, a coisa começou a andar, a gente conseguiu evoluir. Hoje a gente tem bastante fornecedores, são parceiros, como o Tonton uma vez foi parceiro, e por opção de ter uma parceria maior, e o fornecimento dele era muito grande, nós nunca, sempre optamos por não ter
poucos parceiros, nós queremos ter bastante parceiros, pulverizar, embora nossos parceiros estejam uma coisa em comum. Os sistemas de produção nos fornecem uma carne que nos padroniza dentro do balcão. Né? Agora eu estava no painel da Propampa lá, e eles falando dos desafios de padronização de exportação, que não são diferentes dos desafios que nós temos no mercado interno também. Da pessoa chegar hoje, comprar uma carne, semana que vem comprar a mesma carne, embora seja de parceiros diferentes. Então, o grande fomento que a gente tem é em cima desse tipo de coisa. E isso nos facilitou bastante os modelos de integração lavoura-pecuária, que, na verdade, trouxeram uma precocidade, uma padronização de produto, né? E isso foi que melhorou bastante o fornecimento desse tipo de produto. Hoje nós não temos mais dificuldades de manter o padrão. Temos demandas de carcaças mais pesadas em alguns momentos, né? Restaurantes, temos uma costela que agora está vendendo bastante, a costela premium, e ela precisa de um animal mais pesado, e isso não é mais dificuldade com animais jovens, que naquela época eram mais leves. Eu tive uma participação na Estância da Graça, foi um prazerão, trabalhei uma época com o Tonton, e o desafio naquela época que o Rodrigo e o Tonton estavam tentando desafiar era manter um sistema de produção com terminação no mesmo peso, e pelo jeito melhorou bastante a terminação, com animais mais jovens, mantendo o confinamento que por alguns temas ambientais estavam tendo problemas. Conseguimos montar alguma coisa, depois eles foram modificando, hoje eu já sei que está já com confinamento novamente, né? Nós fizemos um modelo de produção no confinamento, entre aspas, ecológico, né? Para tentar manter e diminuir a idade de abate, mantendo e aumentando até o peso dos animais que eram de excelente qualidade, que vinham de uma recria, né? Eu sei bem dos desafios. A nossa região integra arroz também junto com a pecuária, e o desafio da integração arroz com pecuária é exatamente esse. O arroz precisa da área antes e precisa de uma entrega na área de uma forma diferente de um cultivo de plantio direto que exige muito mais palhada. Então, ao contrário da briga da soja, eu preciso que tu me entregue com mais palhada, eu preciso que tu me entregue antes. O arroz entrega antes e me entrega com menos palhada para ter plantabilidade. Então, tem todos os tipos de desafios. Eu sou filho desse sistema também, né? E aí esse sistema de fazer arroz 45 dias mais é uma coisa que vai agregar no mínimo 40, 50, 60 quilos mais nesses novilhos, que vão entrar com mais peso depois no confinamento. Isso, numa conta do valor do quilo, vai melhorar bastante, porque, embora o confinamento seja caro, tem muito mais quilos produzidos baratos, e o valor do quilo no final vai ser bem melhor, e esse quilo vai valer mais e vai ter mais chance de ter. Então, para mim, no mercado, a lavoura trouxe para nós uma chance de ter animais recebidos no momento que pode receber, com um confinamento de chegada, uma suplementação forte de chegada, e um confinamento de saída, uma suplementação forte na saída ou durante a recria. O grande momento da pecuária está sendo aproveitado pelos que estão conseguindo ter um modelo bem intensivo em cima disso, conseguindo fazer animais com qualidade padronizada, tanto para frigorífico de exportação, quanto para frigorífico de mercado interno, né? E o supermercado, para nós, está se beneficiando disso. Foi falado hoje lá também na Propampa sobre a gordura amarela, a gordura branca. Realmente tem essa padronização, e para nós o mercado está precisando manter, tanto a carne do mercado interno quanto do mercado de exportação, um padrão. E isso está sendo atingido graças à integração lavoura-pecuária. E eu agradeço a todos vocês que estão fazendo esse tipo de produto, porque nos facilita muito, e a gente acha que deve ser remunerado, sim, tá? E a gente está conseguindo remunerar e repassar, ainda ser competitivos um pouco com a exportação, que é um grande drama para o mercado interno. A gente precisa remunerar mais toda essa carcaça. Se fala muito em corte de dianteiro, a gente tem que distribuir melhor essa venda, e a gente está conseguindo fazer isso graças à qualidade desse boi, todo ele de primeira. Ok? Muito obrigado.
aproveitando, né, a gente em seguida já vai degustar um pouco dessa carne, né, em seguida já vai estar sendo servido aí. Hoje a gente está com essa grande parceria do La Hacienda aqui no ambiente. E tu trouxe assim, ó, como sistema integrado, quando ele começa a caminhar bem, as grandes oportunidades que ele traz. Ele tem o desafio, sim, tem o desafio de entender o momento, né? E aí tu traz muito bem a questão da diferença da produtividade de grãos. A soja pede uma coisa e o arroz tem um desafio muito grande de utilização dessa área, né? Mas ele traz oportunidades, então é entender o modelo de negócio, né? Vocês vão me ver batendo muito nisso, porque é o que a gente acredita, é entender qual é o meu modelo de negócio. Cada propriedade vai ter um. Então, se eu tenho que entregar uma área mais cedo com menos palha, eu tenho que aprender que eu posso usar esse grão oriundo de lá e seguir suplementando, né? O quanto eu posso. Também a gente tem muito assim de, não, eu tenho uma pastagem ótima, né? A gente realmente tem a base da nossa pecuária é sistemas pastoris, né? Toda a base. Mas, às vezes, por uma oportunidade de momento, a gente pode trabalhar com a suplementação mais intensiva e deve trabalhar também com a suplementação potencializando o que eu já tenho por oportunidade de negócio, de reter, de comprar, o que o mercado está me entregando, qual é a oportunidade, como o Tonton trouxe, né, lá no início, daqui a pouco meu parceiro precisa sair dos animais, como é que eu faço isso? Então, tudo isso tem que vir pensando dentro desse modelo de negócio, né, para que realmente a gente consiga cada vez mais entregar um produto que o mercado quer. Posso te dar só uma parte assim que eu acho, sinceramente, que o grande tema para a integração lavoura-pecuária, o sistema vai ser sempre muito mais pastoril com a utilização de grãos. Eu acho que isso resume a integração lavoura-pecuária. Passar para o Danilo, que ele está nervoso aqui esperando para falar. É ruim falar tudo que a gente quer falar, né? Eu não sei falar pouco. Vou tentar. Mas assim, Pingo, eu acho que tu resumiu uma coisa muito bem, que no fim, esses sistemas integrados, eles vêm para a gente conseguir, e hoje lá nesse lançamento da Propampa, aliás, agora à tarde, vai ser assinado um acordo, né, Federarroz, Propampa, justamente para promover, por esse motivo, né, que essas duas atividades aqui no Rio Grande do Sul estão concentradas na mesma área, compartilham do mesmo bioma, né? Mas a gente, com a integração, viabiliza a produção de comida 365 dias do ano, e essa tua afirmação é verdadeira, sempre vão ser os sistemas pastoris, mas o grão vai potencializar isso e vai transformar cada vez mais esse sistema em pastoril. Mas ao produzir a comida para os animais, nós produzimos comida, que foi isso que tu escutou ontem, Eduardo, para quem vai dar comida para a lavoura, que essa bicharada do solo é a mesma comida que come. E também tem vazio forrageiro para essa bicharada do solo no momento que a gente para de produzir forragem. Porque ela come essa mesma comida. Ela precisa dessa injeção de comida para se multiplicar e para fazer com que o nutriente que a lavoura vai pegar esteja ali. Por mais que a gente coloque adubo, então vamos dar comida só para a lavoura via adubo, mesmo assim, a maior parte do nutriente das plantas vem do nutriente que vem dessas... É necessário também o fertilizante, mas ele vem dessa bicharada. Então a gente faz, os sistemas integrados, eles proporcionam esse tipo de coisa. E aí as oportunidades, e te parabenizo, Lara, por enxergar essa visão, porque de cobrir toda a propriedade com a Zevem, né? Por exemplo, no caso. Vocês olhem bem, nós temos todo ano, vamos falar hoje aí, número redondo, saiu um número, um ano a mais, um ano a menos, 900 mil hectares de restevas de arroz todo ano, né? Um ano mais, um pouco menos, mas... Isso é, né? Mas pensem, nesse número aí, se a gente fizesse essa prática, né? E aqui tem muitos produtores, e reitero, também para pesquisa, não é só o convívio de vocês entre os amigos, esse convívio de vocês também com a gente na pesquisa, é o que motiva a pesquisa a andar, né? O professor Lobato está aqui, um exemplo, essa interação é que faz as coisas acontecerem, e a pesquisa se alimenta disso.
Mas muitos aqui já colocam a Zevem também nessa resteva. Nós vimos, né? Nós tivemos aqui, tá o Leandro e o Zé Matias, na Fazenda Cavalhada, nós fizemos uma etapa do seminário Duas Safras o ano passado, onde uma das coisas que a gente viu foi exatamente a pastagem de azevém atrás de uma resteva de arroz. Nós estamos acostumados a pensar assim, o melhor lugar do mundo é uma resteva de soja para fazer a pastagem, a melhor pastagem. Na verdade, é o lugar mais fácil para fazer uma pastagem, não é o melhor lugar. Eu me arrisco a dizer aqui que o melhor lugar para estabelecer uma pastagem dessas é numa resteva de arroz, claro que vindo de um sistema que nós temos que discutir, o sistema plantio direto, dentre todos esses conceitos, tem que entrar e avançar para o arroz, para o sistema do arroz. E é nessas áreas que eu vou dizer para vocês que é o melhor lugar do mundo para a gente estabelecer rapidamente, olhem bem o que eu estou dizendo, e do ponto de vista produtivo também, uma pastagem de inverno. Quanta comida nós estamos deixando de fazer? Então, hipoteticamente falando, se a gente pudesse fazer isso um dia, quem sabe, em todas as áreas de resteva, vocês já se deram conta que a gente bota todo o abate do Rio Grande do Sul e sobra espaço? Né? E dá para aumentar. E o nosso desafio, né, Pinho, na verdade, é abrir mercado. Porque potencial de produzir, não só de manter rebanho, mas de produzir, nós temos um potencial muito além do que hoje nós estamos utilizando. E para isso, não só aproveitando esse caminho, explorando esse potencial, como vocês estão explorando nessa resteva de arroz, que vai impactar não só na comida para o gado, mas na cobertura de solo, controle de invasoras, como tu falou, mas nós temos que pensar também em plantas de verão, seja anuais ou perenes, a rodar com as lavouras. Gente, isso é fundamental, porque por mais benefícios que nós tenhamos com as plantas de inverno, e temos que avançar e manejar bem elas, nenhuma planta de inverno vai fazer o que uma planta de verão faz. Pela natureza das plantas. Enfim, essa é uma discussão que a gente tem que avançar. E para finalizar, eu queria dizer, Eduardo, que tem uma pessoa que vai ficar extremamente feliz, até porque isso aqui vai ficar gravado, de escutar o que tu acabou de dizer, que é justamente o pesquisador que tu falou, que é o professor Ibanor Agnoni, que é uma das grandes mentes sobre a pesquisa de solos no planeta, eu diria, né, professor Lobato? Um cara que está vivo aí, não está aqui, porque estava num evento ali no IRGA, e ontem falou o que o Eduardo acabou de relatar. E hoje pela manhã eu tomei café com ele, casualmente me encontrei, e eu sentei na mesa e ele disse assim para mim, eu me sinto meio louco falando, eu acho que ninguém entendeu nada do que eu falei. Então, assim, ele vai ser um cara que vai... E tu repetiu com maestria exatamente a ideia central do que ele quis dizer. Então ele realmente vai ficar muito feliz, e isso para ele, isso não tem preço. Ele vai escutar. E eu disse para ele, professor, é verdade, mas tem que persistir. A gente, vocês vêm gramando assim, não pode desistir. Então foi muito legal isso. Então, essa visão de sistema, essa comunhão de objetivos que o Tonton e o Lara mostraram, na verdade, eles comungam do mesmo objetivo e um quer o bem do outro. Isso está na base de tudo. É isso aí. E como tu traz, assim, tudo gira em torno da gente perder o medo e buscar o conhecimento. Porque eu acho que os sistemas integrados, ele assusta, porque todos os dias é uma novidade, né? Nada é igual e tu tem que vir adaptando e entendendo. E tem muito conhecimento e a gente tem que passar a conhecer principalmente o nosso negócio, né? Partindo por onde é que eu estou hoje. Se eu quiser realmente partir para um sistema integrado de verdade, né? Sistema integrado de verdade, aonde a pecuária tem esse papel fundamental, extremamente importante, né? E que tem uma capacidade de resposta absurda, né? Hoje de manhã mais cedo eu estava conversando com o pessoal e ainda me disse, mas agora a pecuária está andando bem e tudo, e a lavoura está... Acho que o pessoal vai começar a recuar no grão, mas não é isso, não é disputa. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, e para mim fica muito claro nesse nosso bate-papo aqui, extremamente enriquecedor, né? E para mim que estou a campo aí há alguns aninhos já também, recorrendo aí vários sistemas,
É sempre muito enriquecedor ouvir tudo que eu ouvi aqui, vendo que as coisas estão caminhando, que a gente tem grandes e bons exemplos de que pode acontecer, que não é tão difícil quanto a gente imagina, né? Mas a gente tem que parar e olhar de verdade, onde é que eu tô, qual é o meu objetivo, onde é que eu quero chegar, né? E isso que tu traz, Danilo, da questão biológica, extremamente importante. Uma pena que a gente mede muito pouco isso ainda, né? Porque a fertilidade, a gente tem visto resultados de fertilidade química mudando assim, não entendendo muito, e é os nossos amigos lá embaixo que estão fazendo serviço, né? E por muito tempo a gente descuidou da microbiologia. Hoje, graças a Deus, fala bastante nisso, mas ainda tem um caminho gigantesco para percorrer. E o elemento animal no sistema, ele é de extrema importância para que a gente acelere nisso, né? E que cada vez mais a gente consiga ter a sustentabilidade de verdade, né? De ter essa regeneração dos ambientes onde nós estamos, porque é isso, nós não vamos seguir expandindo. Nós temos que aprender a utilizar melhor onde a gente está. Isso é uma grande realidade, e é uma realidade a nível Brasil já, né? Eu já tive oportunidades de estar bastante tempo fora do Rio Grande do Sul, e a gente vê isso cada vez mais. Nós estamos chegando a um limite. Então, então vamos ser eficientes, bons no que nós temos, né? Então, acho que... Gustavo. Alô. Tentar contribuir um pouco assim com a integração, né? Fazer uma referência às palavras do nosso mestre Dirceu Gassen, né? Que dizia que as coisas é fazer as coisas certas, na hora certa e com capricho, né? Então, na verdade, talvez a cereja do bolo, isso aí, seja a adubação, né? Então, com certeza que adubar a pastagem é uma coisa que é difícil para muitos, assim, né? Talvez na lavoura a gente adube bem ali, coloca uma boa adubação e colha um resultado mais rápido, né? Muito fomentado pelo Rodrigo Ferreira aqui, que sempre nos disse que nós tínhamos que botar pelo menos o dobro do adubo que a gente tem que botar, né? Faço referência ao Rodrigo, que estava sempre brigando com a gente no dia a dia, mas vários outros também que deixam a sua contribuição lá. Na verdade, a gente tinha a planta e não tinha o adubo, não tinha o aporte no nitrogênio. Então, na verdade, o que a gente tenta... Como é que a gente tenta colher todo esse nosso sistema lá, né? É plantar, então, o arroz na época certa, né? Para tentar colher o máximo do resultado dele, uma lavoura bem tecnológica e bem adubada. Bom, lá ele vai ter uma resteva. Que essa resteva vai servir para o gado entrar quando o gado sair da resteva da soja. Resteva da soja é essa que também foi adubada a sua pastagem. Na verdade, uma outra coisa que a gente não falou aqui, 100% das nossas áreas de ping-pong, a adubação já é de sistema. Então, na verdade, nós temos lá um X de quilos por hectare, que, na verdade, 50% a gente coloca na cultura do inverno, na pastagem. Então, na verdade, isso operacionalmente nos facilita muito, a gente ganha rendimento. Então, a gente procura fazer com que o gado circule por toda a propriedade sempre. Quando saiu a lavoura de arroz, aquela área ali foi semeado o azevém, está lá vegetando para quando sair da resteva da soja, que a gente procura plantar pelo menos 30% do nosso portfólio de variedades de soja ciclo precoce, para justamente ter a pastagem mais cedo, para essa terneirada que está chegando entrar cedo. Então, na verdade, a gente tem esse cuidado com o ciclo de maturação da soja também, para tentar fazer uma colheita mais cedo. Então, agora, com esse sistema do azevém na resteva da soja, que para nós é fantástico isso, é fantástico. Nós estávamos fazendo uma lavoura de buva e caruru. Hoje a gente acaba tendo esse solo coberto e adubando esse solo. Então, na verdade, o Tonton entra depois, tira essa terneirada que comeu toda essa área e nos beneficiou, porque ela compactou as taipas. Então, os aguadores trabalham com muito mais facilidade. Eu tenho certeza que nesse ano, agora, no dia 25 de setembro de 2026, eu estarei plantando arroz, porque vai ter uma pecuária compactando lá. Primeiro, o solo está protegido pela área verde lá, e aí o gado vai estar lá compactando. Como o arroz não tem muito problema de nascimento, porque planto cedo, dá 2 chuvas, ele vai nascer, carrega um pouco mais na semente, então eu já meio que já estou desenhando que a lavoura vai estar bem nascida. Então, aí esse gado que estava nessa área da resteva da soja foi para a resteva do arroz, que tem um papel muito importante, porque tarda essa entrada do gado no confinamento e ganha esses quilos barato. Aí o aporte de nitrogênio, que é o que faz o pasto crescer rápido, esse aporte é só da pecuária, é conforme a necessidade do Tonton.
Tom, do Virgílio lá, colocar 100, 200 quilos, quanto mais colocar, mais eles vão colher. Então, na verdade, isso está a cargo deles, não é uma coisa da nossa parceria. E o que me dificulta nesse sistema, ou nos dificulta, porque a lavoura é nossa, é que ele acaba nos entregando, isso aí eu acho que é um pouco um tiro no meu pé também, né? Mas está bom para mim, porque me sinto em movimento, né? Que é, na verdade, um desafio de plantar a soja dentro de uma época ideal, só que, na verdade, eu recebo as áreas muito em cima. E eu, além de tudo, tenho que escarificar, porque a escarificação, aí, o benefício, tanto para drenagem como para captação de água, enfim, a caixa d'água do solo, né? Então, na verdade, isso acaba sendo um desafio em cima do outro. E, na verdade, talvez é o desafio que nos move, o desafio que nos trouxe aqui, né? E esse desafio, quando nos gera um resultado, então, na verdade, fica prazeroso em fazer, né? Então, isso é a integração, né? A integração, de fato, das culturas, das pastagens, obviamente que também estou falando somente do inverno aqui, que é o que cabe mais na nossa integração, mas temos lavoura de verão, braquiárias que a gente tem certeza que elas estão fazendo o trabalho, a raiz está fazendo o trabalho, e eu não tenho dúvida que a nossa parceria vai se beneficiar quando nós plantarmos uma soja numa braquiária de 5, 6 anos degradada lá, não tenho dúvida da compactação natural que isso aí vai fazer. Então, na verdade, isso é uma sinergia entre isso, só que desde que seja enxergada, como nós estamos aqui falando, né, do mesmo jeito, de se potencializar, né? Não pode a lavoura fazer muito e a pecuária só colher aquele resíduo, e vice-versa. Então, na verdade, é muito simples de entender, né? Só que, claro que a gente não pode, a gente tem que eliminar a palavra custo do nosso dia a dia, né? Nós temos que falar em investimento, porque custo é o que tu gasta e não colhe. E investimento é aquilo que tu aporta para lá na frente ganhar mais do que tu investiu. E esse talvez seja o nosso desafio, acabando com as palavras dele, fazendo as coisas certas na hora certa e com capricho. Muito bom, porque falando ainda muito da questão da pecuária dentro do sistema, é sempre um receio muito grande, é isso que a gente escuta, né? Ah, não, mas aí eu vou ter que investir. Ah, mas aí eu tenho que adubar. Tá, mas a minha pecuária que vai adubar isso aí? O lavoureiro vai colher? Ou vice-versa? Ah, não, mas eu estou botando depois a pecuária que vai tirar tudo, né? Então, isso é importante, a gente encarar o sistema pecuário, né, como parte de um sistema que investe e colhe resultado, né, Eduardo? Eduardo mede bastante isso, queria que tu... A gente já está se encaminhando, logicamente, para o final, está todo mundo meio inquieto, a carne já está correndo, né? Que isso é o mais importante, um dos produtos da integração está correndo aqui. Queria que tu trouxesse, aí já vamos começar a fazer uma rodada de finalização, né? Como que tu vem olhando esses resultados, principalmente como tu trouxe, que tu traz a pecuária no período do verão também, né? O que te fez decidir trazer essa pecuária? Como é que ela vem caminhando? Né? A gente tem essas grandes oportunidades, como tu trouxe, Gustavo, hoje a gente tem materiais genéticos forrageiros fantásticos para utilizar aqui em termos tropicais, né? Para potencializar um sistema muito, né, rapidamente. Bom, não, eu acho que é muito legal de falar, é que, só para primeiro complementar um pouquinho até do que o Lara falou, né, o benefício que a pecuária pode trazer sim para a agricultura, né, que é fantástico. Talvez hoje a gente ainda não entenda tanto ainda, né, sobre isso cientificamente, mas a gente com certeza é observacional isso e empírico do resultado. E nós empiricamente conseguimos observar isso, tanto que na safra 21-22 a gente plantou a nossa primeira lavoura irrigada, né, em cima de uma área que teve azevém no inverno e foi pastejada com vacas, né, e ganhamos ainda 350 quilos por hectare de carne com vacas, né, vacas pesadas, né, em cima dessa pastagem. E aí plantamos uma soja irrigada com pivô e aí conseguimos colher para o SESB, que é o campeonato estratégico Soja Brasil ali, que enfim faz um desafio de produtividade para nível nacional, e a gente conseguiu colher ainda 117,4 sacas por hectare numa área de 3 hectares, que é do concurso, né? Numa área de integração lavoura-pecuária. E que eu tenha conhecimento, foi a primeira área de integração lavoura-pecuária
a ganhar o concurso a nível nacional na categoria irrigado, né? E então, para mim, isso aí é uma coisa que mostra que a pecuária não está nos tirando em nada, só está agregando em potencial produtivo dentro da nossa atividade da lavoura e ela, enfim, só vem para acrescentar. Eu acho que uma outra coisa interessante de dizer assim é que hoje a pecuária, se a gente começar a enxergar ela um pouquinho mais como negócio, adubando, botando fertilizante e pensar ela dessa forma como lavoura de carne, que acho que é um termo que está muito em alta e eu aprendia, pelo menos com o meu grande amigo Madruga, a gente consegue ter resultados que às vezes são até melhores que os da lavoura, né? Então, como é que é uma das formas que a gente tem usado para intensificar no verão, né? Pela necessidade, por causa da área que a lavoura ocupa durante o verão, né? Hoje nós temos já trabalhamos com perenes de verão em áreas principalmente mais altas, né? E no sequeiro até então. E a gente vem colhendo resultados ano a ano, todo ano pastejando, né? Medido. Inclusive já conseguimos aí mesmo em área de sequeiro colher mais de 1.000 quilos de carne por hectare ano em braquiárias híbridas. E qual é o investimento que a gente teve nisso aí, né? Como é que é a conta de viabilidade que eu sempre faço quando eu vou fazer uma pastagem? Eu, enfim, coloco todos os custos que a gente vai de implantação, de tudo que a gente puder imaginar, coloco o custo fixo da fazenda, que está desde o meu Prolabore até a caminhonete que eu tenho que ir e voltar da fazenda, combustível, tudo. E qual é o custo que a gente tem para isso aí? O custo se tu botar numa conta de lavoura, é uma piada, é muito fácil. Fica brincadeira, né? Quem está plantando, né? Fazer uma pastagem perene que tenha único envolvimento, tu tem uma vez por ano, uma vez a cada 6, 7 anos, daqui a um pouco tu tem que plantar, né? E tem que manter adubado todos os anos, né? E claro, ter o manejo de piquetear e conduzir bem esse pastejo, essas colheitadeiras dentro da coisa. Qual é o custo tem isso? É muito baixo, né? Então, assim, eu tenho uma conta de viabilidade que eu faço, que eu acho muito legal, assim, que dentro de uma braquiária dessas de verão, né, a gente consegue tirar 1.000 quilos de carne ano. Qual é a receita disso aí? 1.000 quilos de carne ano. Qual é o envolvimento que a gente tem ao longo do ano? É muito pouco, ainda mais considerando perto de uma lavoura. E com uma estabilidade enorme, né? E botando todas as coisas na ponta do lápis, assim, a nossa viabilidade é que ela pode nos deixar líquido ali numa área de sequeiro, né? 24, 25 sacos de soja por hectare, limpo, né? Já descontando todos os custos dentro disso. Isso numa pastagem de sequeiro, né? E aí a gente imagina assim, tudo que a gente pode fazer numa área irrigada, né? E a gente já chegou a números muito maiores, eu nem me atrevo a falar porque eu ainda não consegui ainda fazer uma pastagem dessas irrigada, mas a gente sabe todo o potencial de suporte de carga que tem a mais num pasto desses de verão que produz muito, ainda mais quando está chovendo, né? E bom, a gente sabe, esse ano, por exemplo, quando começou a chover, é uma loucura, né? A gente tem que tirar todo o gado da fazenda para botar nessas perenes, né? Então, essa conta, para mim, é muito salutar e eu acho que é importante que todo mundo entenda, né? Só que para fazer isso, a gente não pode pensar só, vamos botar semente e deixar, né? A gente está falando de fazer, para tu implantar um projeto que vai ficar uma pastagem, que vai ficar 6, 7, ou até 10 anos, quando vê até mais, né? Dependendo da espécie, né? Nós temos que pensar em, vamos corrigir, calcarear, vamos adubar, fazer uma implantação muito bem feita, vamos piquetear isso de uma forma que seja correta, dar água de qualidade para os animais nessa área, né? E eu tenho certeza que a gente consegue seguir colhendo esse resultado de mais de 1.000 quilos até por hectare ano, ao longo de muitos anos com um envolvimento muito baixo de máquina, né? E todo mundo sabe o quanto é caro fazer operações, né, dentro de um sistema. Hoje eu queria aumentar a área que a gente tem na fazenda, nesse sistema intensivo de lavoura de carne, e o maior problema que a gente encontra nisso é justamente, mas vamos fazer mais 100 hectares, né? Cara, eu vou ter que comprar um monte de gado. Não é assim, né? Então, daqui a um pouco tem que comprar mais 1.500 cabeças, 2.000 cabeças de gado, assim, de uma hora para outra, né? Só em estabelecer uma pastagem dessas muito bem feita em 80, 100 hectares, né? Então, esse é acaba sendo um dos maiores desafios, mas a gente sabe que o sistema é bom, é muito produtivo, é estável. Temos braquiárias já numa área, por exemplo, que é super fraca de solo, arenosa, pedregosa, e com todos esses últimos anos de euninho que a gente teve, e é uma área bem declivosa, assim,
foi a única área dentro da fazenda que a gente não teve erosão também, né? Que uma área que assim a gente não se estressou com nada durante todas as enchentes e excesso, e a gente ia apavorado para colher a soja, né? E naquela área ali não teve uma erosão. A gente super tranquilo ali, onde dava para botar o gado era ali, né? Então olha a paz de espírito e o quanto que a gente está agregando para o nosso maior patrimônio, que é o solo e a terra, né? Em ter um sistema que nem esse, né? Então eu acho isso aí muito interessante. Hoje a gente está se propondo nesse sistema de lavoura de carne, né? A gente está dedicando um pivô. Hoje nós estamos com 7 pivôs e a gente está dedicando um pivô inteiro de 100 hectares. Né, em 4 quadrantes, né, um pouco de gigs irrigado, né, que eu copiei lá do meu amigo do Gabriel, que está tendo um baita resultado, né, e aí ter essas outras braquiárias também nos outros 3 quadrantes assim. Então a nossa proposta é fazer quase que um confinamento a pasto, basicamente, né, porque na nossa conta ali nesses 100 e pouquinhos hectares dá para manter quantos animais ali, né, produzindo a pleno e com irrigação. Daqui a um pouco são quase 2.000 animais, né, fácil, né, tranquilamente. E então assim eu acho que essa é uma das soluções que a gente pode ter para intensificar durante o verão, né. Hoje a gente está começando também com confinamento, uma coisa que está recém começando, né? Não começamos de fato ainda, né? Mas também é uma alternativa. Eu acho que cada vez mais vai vir essa... a gente vai ter que dominar a arte de dar boia no coxo, né? Que tu já domina com tanta maestria, o Pingo já conhece tão bem também e está nos ajudando também, inclusive, né? E eu acho que no momento que a gente aprender a dominar isso, né? Com todo o parque de máquinas e de pessoal que a lavoura nos proporciona, a gente vai abrir um leque de oportunidades na pecuária enorme, né? Não só de pensar em outras coisas também, outras fontes de alimento, como vamos plantar sorgo, agora farelo de canola, cevada, grão úmido, tem tantas coisas que a gente ainda tem para desenvolver. A gente, na verdade, que a gente não viu nada até agora, a gente não viu nada do que a gente tem pela frente, não. Eu tenho certeza que a gente sabe muito pouco ainda, muito pouco. E que o que a gente tem pela frente, na verdade, é muito mais do que a gente já fez até hoje, né? Então, eu acho que quando a gente consegue destravar a mente e pensar dessa forma, a gente vai conseguir alcançar um outro patamar de produtividade financeira, de sustentabilidade ambiental e econômica dentro do negócio. Então, acho que é mais ou menos por aí. É realmente aulas na prática aqui e de negócios, né, que funcionam. Tonton gostaria de infelizmente, né, a gente está passando horário, está todo mundo aí querendo chegar uma carninha, trazer, né, uma mensagem final assim dos principais pontos para que cada vez mais a gente tenha mais depoimentos assim, mais pessoas, né, trabalhando sistemas integrados de forma tão inteligente. Eu acho que sim, mais ou menos ou mais do mesmo, né, que eu falei no princípio. Temos que puxar a carroça para o mesmo lado, né? Tem que todo mundo pensar no todo. Eu quero aprender mais com o Eduardo, por exemplo, que é sobre esse manejo de perene, de verão. Isso aí, por exemplo, essa troca de experiência que a gente está tendo aqui é um espetáculo, né? Porque isso é uma coisa que o Eduardo está relativamente perto da gente, né? E eu acho que isso é uma coisa que eu venho conversando com o Gustavo, com o Virgílio, esse vazio forrageiro de verão que acaba acontecendo, como a gente pode melhorar isso, né? Nós estamos usando muitas gramíneas que não são anuais, não são perenes, né? E aí todo ano você está plantando, todo ano é um desafio, você tem que plantar todo ano e correr todos os riscos de uma lavoura de pasto todo ano. E eu quero melhorar isso aí, justamente. Aí quais variedades você está usando lá, né? E os teus manejos quais são. Isso é uma coisa que eu quero lá ver de perto. Vamos combinar para a gente lá ver de perto isso aí. É isso aí. Gustavo, uma mensagem final aí. Não, tranquilo. Acho que, na verdade, depois a gente tá com essa integração montada, né? A gente que tem um caminho, claro, que a percorrer, a gente tem que buscar, então, a segurança do negócio, né? Então, na verdade, o que o Eduardo falou, nós tivemos um dia de campo, né? Trocamos figurinhas sempre, né? O Eduardo, um baita parceiro, amigo aí, faz um excelente trabalho lá sobre
em cima de irrigação, né? Na verdade, está aqui o nosso mestre Felipe Dias, que nada mais é do que a gente vende água, né? Simplesmente as culturas são um meio de transformar água em renda, né? Então, na verdade, quando a gente conseguir chegar onde o Eduardo já chegou, que é a questão de ter uma área toda ela irrigada, uma boa parte da propriedade irrigada, né? Isso vai nos trazer a segurança ao nosso negócio. Talvez, Tonton, o que a sua avisação está fazendo hoje na Estância da Graça lá, com o negócio de suco, camaleão, eu acho que talvez seja aí o nosso caminho um pouco diferente da topografia do Eduardo, né? E também nós vamos ter um outro pepino, Tonton, como nós não temos gado de cria, né? Hoje, a segurança do negócio é tu ter uma cabeça de gado para cada 1 hectare de lavoura era, né? Agora a gente está se desafiando a ter uma cabeça de gado a cada 1 hectare de campo. Na verdade, nós temos essa abundância toda de comida, ou estamos procurando ter essa abundância toda de comida, né? Então, a gente não tem o gado de cria, nós vamos ter que fazer, essa lavoura vai ter que dar dinheiro para fazer esse aporte para nós ter esse gado, né? Nós precisamos trazer segurança para o negócio. Hoje é isso que eu enxergo. A gente, com certeza, que tem que intensificar, tem que otimizar, tem que integrar, mas chega uma hora que a segurança é o que faz tu dormir tranquilo, né? Então, nós vamos buscar o que tu já está fazendo e vamos procurar essa segurança aí que tem sido muito falada aí, que a pecuária, com certeza, essa segurança, essa resiliência para o negócio, ela traz muito mais do que a lavoura, e aí eu acho que é o recado que a pecuária pode dar para a agricultura. Só para encerrar, então, muito obrigado a todos. Eu acho que tu falou uma coisa muito importante, a gente integra a lavoura com pecuária e vamos ter que começar a integrar a pecuária, a cria com a recria e com a terminação. Né? A recria e a terminação está muito bem integrada, a gente está conseguindo fazer comida e está botando os dois, mas esse excesso de comida que nos proporciona essas 20, 30 toneladas por hectare no cultivo de verão, que tem também uma característica de ter uma digestibilidade muito mais própria para a vaca, vai nos trazer uma nova opção nesse negócio que vai nos aumentar entre silagens, entre forrageiras de megatérmicas, essas de Brasil Central, trazer para cá com altas produtividades, vai nos dar a opção, não quero dizer que seja a obrigação, mas a opção de integrar também a cria e também nós trazer algum fortalecimento aos nossos fornecedores. Né? Se fala muito em graus de marmoreio, se fala muito em terminação com animais mais pesados, isso depende de uma cria muito bem feita, com uma boa programação fetal, com um terneiro que seja com uma boa suplementação. Os americanos passam parte da bonificação para o seu fornecedor quando eles conseguem fazer um grau de terminação que é remunerado por isso. Isso só vai ser remunerado se a gente tiver um bom parceiro de cria, bem nutrido, ou uma própria, dentro da nossa propriedade, uma cria também bem feita, mesmo que seja a parcela do fornecimento, porque realmente a grande notícia é que isso tudo é a ponta do iceberg. Né? Temos muito a evoluir, como disse o Eduardo, acho que vai ser bom para todo mundo e isso vai ter... Temos que produzir muito mais carne, produzir para mercado interno, mercado externo, vai ter oportunidade para todo mundo, porque realmente, embora o nosso clima seja menos convidativo em produtividade de pasto, nós temos muitas oportunidades de produzir muito mais pasto, muito mais comida e poder nutrir muito mais animais e ter muito mais escala. Essa é a boa notícia de tudo isso aí. Agradeço e que tomara que a carne seja de agrado de todos aí. Muito obrigado. Doutor Danilo. Bom, pessoal, queria agradecer então mais uma vez a Ana, Davi, João, Antônio, Desenvolve Pecuária, proporcionar esse momento. Né? E tá aí, minha gente, está tudo posto. A gente está acostumado a ver toda essa conversa com recria e terminação, né? Mas, Lara, sim, a cria, ela pode e deve também desfrutar desses benefícios e tem muita gente já botando 2, 3 vacas por hectare, desmamando 2 terneiros por hectare ou mais. A gente vê isso acontecer no Brasil Central e a gente pensa que eles têm um clima maravilhoso, chove e tal, mas na verdade, mesmo lá, que quem conhece vai ver isso, faz isso com investimento, com também a mesma lavoura de carne que o Eduardo falou aqui.
Porque isso não se faz só jogando uma semente braquiária lá ou só jogando uma semente forrageira atrás das nossas lavouras. É preciso intencionalmente investir também, porque essas lavouras respondem às de carne, também tanto quanto as outras. E esse conhecimento está posto, mas é preciso, só reforçando tudo que a gente ouviu aqui, essa comunhão de objetivos como vocês demonstraram que tem. Vocês pensam na mesma direção, o que não quer dizer que não tenha conflito, né, eventualmente, e é assim que as relações se acontecem. E para ocorrer todos esses benefícios é preciso essa integração das pessoas, mesmo nas propriedades que tem só um gestor, vamos dizer assim, mas tem a sua equipe que tem que comungar dos mesmos objetivos e tudo mais. E aí, tudo isso eu quero resumir numa palavra e aí trazer o que o professor Lobato sempre diz, né? Militando aí há quantos anos, né, professor, nesse caminho. E o professor Lobato sempre traz para a gente uma coisa para resumir assim o que cada um de nós, né, fala. E ele sempre diz, né, quando a gente sai daqui, né, professor, o que cada um de nós vai levar daqui? E uma palavrinha, né? Atitude, como ele sempre diz. Simplesmente cabe a gente decidir, eu vou caminhar por essa estrada, né? É isso. Não tem ninguém que vai te pegar pela mão, vamos lá. Por mais que a gente tenha aí, tá o RS14 hoje, o programa do Assafra, as universidades, a Embrapa, a gente promovendo eventos para cá, para lá, os produtores junto. Mas se a pessoa não tiver atitude, eu vou fazer isso na minha casa, não vai adiantar. E buscar esse conhecimento que está à disposição. Então, muito obrigado por esse espaço, Ana, né, João. E muito mais ainda agradecer pela parceria de estar com essas pessoas aqui, que estão aí, são grandes exemplos aí do que a gente precisa evoluir. E está aí um farol para a gente tomar como exemplo. Muito obrigado. Bom, e eu tenho muito a agradecer a todos vocês, né, ao Instituto, né, ao IDPEC, ao Universo Pecuário, ao Sindicato Rural de Lavras, né, que vem construindo essa grande iniciativa, né, que hoje dentro da Arena Pecuária, junto com o IDPEC, com este grande propósito de discutir coisas tão importantes para a nossa cadeia produtiva, né, da carne. Para mim foi uma honra imensurável poder estar aqui, um desafio grande, né, de tentar contribuir e conduzir, né, foi extremamente enriquecedor e eu gostaria de não deixar uma conclusão, mas sim uma provocação, de convidar a todos vocês a pensarem seus negócios, a colocar no papel e exercitar. Neste caminho que eu estou, onde é que eu estou chegando? Onde eu pretendo chegar? E se eu mudasse meu modelo, mas exercita, olha, será que esse modelo tem potencial de me entregar o quê? Está de acordo com o que eu quero para mim, para minha família, para minha vida? Está dentro da expectativa? Eu tenho capacidade de executar? Eu quero alcançar outro sistema produtivo, eu preciso de mais gente, o que eu preciso fazer? Vamos exercitar isso. E depois levar com um pouco mais de segurança para a prática. Isso sempre ajuda muito, né? Eu acho que a gente não tem mais tempo nem dinheiro de se atirar simplesmente a experimentar e depois ver no que dá. E a gente vê que o sistema integrado ele foi mal entendido no início por isso. Lá, né, há algumas décadas atrás, simplesmente foi jogado, assim, joga o gado lá e vejo no que dá, e depois muita gente criou muito receio a respeito disso, né? A gente tem um exemplo aí do Noroeste, que ainda até hoje fala integração, traz socorro. Embora isso também está mudando, nós tivemos a oportunidade de levar um evento chamado Lavoura de Carne para dentro de Cruz Alta, porque na Fena Trigo para discutir, a pecuária tem que voltar para cá, né? Então, a gente está vendo esse movimento positivo, mas ele tem que ser sólido, ele tem que ser pensado, estruturado, projetado. Ele não pode simplesmente pegar uma coisa de cada um e tentar encaixar, né? Isso a gente vê na prática aí, na experiência dentro de propriedades. Então, deixo uma certa provocação, mas um convite, na verdade, a todos, né? E agradecer mais uma vez. Muito obrigada.
aí. Muito obrigada, então. Obrigada, Ana. Obrigada ao convite pelo presente. Estamos lá degustando certamente uma excelente carta. E aos parceiros, né, que fazem acontecer, que conseguem que a Arena Pecuária seja realizada aqui, é graças aos nossos parceiros que estão conosco, que é a Cameira, a Vital Force, Minerva Foods, a Tortuga, a Radar e também os parceiros de carne, que é a Lacenda, que é hoje, e também Santa Fé. Então, um agradecimento a todos os parceiros, e deixar uma lembrancinha aos nossos painelistas, né, que tiveram... Me ajuda aí, Ana. Que tiveram conosco. Muito obrigada por aceitarem o convite para nós fazermos uma roda de debates maravilhosa com conteúdo de altíssimo nível aqui. E obrigada também, Ana, pela excelente mediação. Então, um bom almoço a todos, que tenham um excelente evento aí. E seguimos com a Arena Pecuária amanhã, novamente, às 10h30, mais um momento de conteúdo, mais uma roda de debates de pecuária intensiva. Fica o convite a todos que estão presentes aí. Muito obrigada. E aí chegou o que vai estar conosco amanhã na roda de debates, Eduardo Madruga. Abraço a todos.